Boa noite, galera String Monster. Estamos ao vivo hoje. Boa noite, galera String Monster. Tudo beleza? Estamos ao vivo hoje às 22h28, na 19 de janeiro de 2023, quinta-feira. Hoje da nossa live TBT, que é sobre doenças do joelho e o tênis, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desse órgão articular dentro da nossa prática do tênis, da prática de vida. E assim, sempre nas quintas-feiras a gente tem como regra colocar um assunto médico para a gente falar um pouquinho mais da parte que eu sou médico e criador da empresa String Monster, que cuida dos equipamentos voltados para tênis e beach tênis, beleza? Então vamos lá. O joelho, ele é uma articulação muito complexa, que ele está localizado na parte final do osso, maior osso do corpo, chamado fêmur, e a tíbia, também um dos ossos, grandes ossos do nosso corpo humano. E no meio desses dois ossos apresenta também um ossinho chamado patela ou rótula, que é responsável pelo movimento de flexão e extensão da coxa e flexão da perna, certo? Então ele é composto por músculos, ligamentos, ossos e meniscos, certo? Então é um órgão, uma estrutura super importante para a nossa movimentação dos membros inferiores, certinho? Então outras estruturas pertencentes ao joelho, além disso, também são os ligamentos, que também geram a sustentação desse órgão, certinho? Por exemplo, os ligamentos, o joelho ele é composto por dois ligamentos colaterais, que ficam nas posições lateral e medial da estrutura, pelo músculo e pelo tendão, músculo quadríceps femoral e seu tendão patelar, certo? E o tendão, os ligamentos cruzados anterior e posterior, os dois meniscos que sustentam e evitam de ter atrito entre as superfícies ósseas do fêmur e da tíbia, e o ligamento patelotibial também, que o ligamento patelar superior, que liga o quadríceps à patela, e o ligamento patelar tibial, que liga a patela à tíbia, que sustenta o osso da patela, fazendo com que ele não apresente uma patologia chamada luxação, que é a saída do osso do lugar, certinho? E dentro da atividade do tênis, como o tênis ele é uma atividade de muita mudança de direção de deslocamento, você sai de lateral para frente, para trás, para os lados, então há sempre um estresse muito grande nessas estruturas, certo? Então o que acontece? Se você fizer um movimento de um estresse tamanho, algum desses ligamentos ou dessas estruturas pode se romper, certinho? Já os meniscos são estruturas que ficam no suporte do osso da tíbia, que acomodam as duas cabeças distais do fêmur para não haver atrito entre essas estruturas. E no meio delas, cruzando essas duas estruturas, existem os ligamentos cruzados, anterior e posterior, que também geram sustentação para a articulação.
sustentação e amortecimento para essa articulação. Então, dentro do tênis, a gente pode ter várias lesões. As mais comuns, por exemplo, são a lesão do ligamento cruzado anterior, que foi um assunto que me levou a falar dessa live, que acometeu uma tenista nossa, a brasileira Luísa Stefani. Durante a final de um torneio de quadradura, ela fez um movimento de rotação, de mudança de direção, quando estava esperando uma bola na rede, e apresentou a ruptura desse ligamento. Esse ligamento ele é o principal ligamento de sustentação do joelho. Então, a primeira sensação que a paciente tem primeiro é pisar em falso. É como se tivesse o joelho não estivesse pisando em nada. E logo depois sente um quadro de dor intensa, com aumento do tamanho da articulação, e às vezes acúmulo de líquido, que a gente chama de hemartrose, e restrição dos movimentos, às vezes até bloqueio da articulação, às vezes necessitando de punção por um médico ortopedista, cirurgia e tratamento fisioterápico. Normalmente a preferência dos médicos é de fazer a cirurgia em pacientes mais jovens, por causa do tempo de recuperação, do tempo para a duração do tempo que ele ainda vai ter gerando estresse nessa articulação. Então a recuperação tem que ser mais rápida para ele poder ter uma articulação apropriada para o resto da vida dele. Em pacientes mais idosos, a gente prefere fazer um tratamento menos traumático, por causa de risco anestésico, risco de comorbidades com a realização de uma cirurgia em um paciente mais idoso. Às vezes tem a presença de diabetes, pressão alta e tudo mais. Certinho? O ligamento cruzado posterior, normalmente ele é sempre cirúrgico, porque ele gera uma instabilidade e gera um bloqueio da articulação, fazendo com que leve a sempre ter o procedimento cirúrgico como tratamento ideal. E o importante falar do ligamento cruzado posterior, que ele é mais acometido em traumas de alta energia, como acidentes automobilísticos. Então não é muito comum acontecer na prática esportiva, certo? Mas pode acontecer. Isso às vezes existem traumas de alta energia dentro da prática esportiva, mas é raro, certo? Luxação patelar. Que é a luxação? A gente falou no início da live que a luxação é a saída do osso do lugar. Então, quando ou o ligamento patelotibial, que é o de baixo, e deixa eu só mostrar uma foto do pessoal do Instagram, a foto. E depois a gente mostra pro pessoal do TikTok. A gente está em 2 transmissões ao mesmo tempo. O ligamento patelar superior e o ligamento patelotibial, certo? Quando um desses ligamentos se rompe, a patela sobe ou desce, certo? Deixa eu mostrar para a galera do TikTok. Certo? Deixa eu ver se a gente consegue virar aqui no TikTok. Eu sou novato no TikTok. Só para mostrar para vocês a estrutura do joelho. Ligamento patelar, ligamento patelotibial. Quando um dessas estruturas se rompe, ocorre a luxação da patela. Certinho? Então o que acontece? Quem teve uma lesão dessa, não no campo do
no campo do tênis e sim no campo do futebol, foi o Ronaldo Fenômeno. Teve uma ruptura do ligamento patelar com luxação do mesmo durante um jogo da Inter de Milão, certo? E isso é importante por causa o que acontece muito em fisiculturistas e halterofilistas que normalmente utilizam o uso de esteroides anabolizantes. Por que isso ocorre? Quando o atleta ele tem um desenvolvimento mais gradativo da hipertrofia muscular, o tendão normalmente tende a se alongar. Então o que acontece? Quando você gera uma hipertrofia num curto espaço de tempo, o tendão não acompanha essa hipertrofia. Então o que acontece? Há uma fraqueza, não há um alongamento necessário que o músculo, que o tendão suporte a tração muscular, gerando a ruptura. Então, por exemplo, rupturas de outros ligamentos, como ligamento patelar, o tendão de Aquiles, ocorre muitas vezes por causa disso. Há uma grande hipertrofia em curto espaço de tempo do músculo e não há o alongamento adequado dessa estrutura tendinosa que seja suficiente para suportar a tração muscular, certinho? Então existe esse achado bem comum nos atletas que fazem o uso de esteroides anabolizantes para, por exemplo, como os bodybuilders usam para preparo para torneios de fisiculturismo. Existe esse relato. E é permitido o uso dos esteroides anabolizantes nesse tipo de esporte. Já em outros esportes é considerado doping. Se é considerado doping, é proibido. Se usam, aí é outra história. Certinho? E outra alteração importante nesse tipo de problema, nesse tipo de articulação, que é o joelho, é a chamada tendinite patelar. Normalmente, você gerando estresse de repetição, saltos, desacelerações, acelerações bruscas, como o tênis gera, como eu falei, o tendão ele suporta, liga o osso à musculatura para poder gerar o movimento articular. Se você gerar um estresse muito abrupto, muito potente em cima desse tendão, ele inflama. Ele pode romper ou ele pode inflamar. E essa inflamação repetida se chama tendinite. Então, assim, e ela vai acontecendo de forma gradual. Se o estresse for contínuo, por exemplo, ele já compromete, apresenta dor após a atividade física, depois dor durante a atividade física, começa a ter dor contínua e dor limitante. Aí já é um problema que você vai só se livrar através do uso de anti-inflamatórios ou de crioterapia ou a suspensão da atividade física. Por exemplo, outro problema importante é o que a gente pode chamar de síndrome do corredor, que acomete também a banda iliotibial do joelho, que é a porção da lateral da coxa, onde tem o tensor da fascia lata, que é a fascia lata se insere na banda iliotibial. E o músculo da tensor da fascia lata fica bem perto do quadril. Então essa tensão, essa flexão, extensão que normalmente o corredor apresenta, pode gerar também uma mesma inflamação que geraria também no tendão patelar, certinho? E outra lesão importante é a lesão do menisco. O menisco ele fica como a gente falou, entre o final do osso do fêmur e o início do osso da tíbia, gerando como se fosse um amortecedor dessa articulação. Se você gera impacto de saltos, aceleração, desaceleração, você acaba gerando um desgaste desse amortecedor, podendo gerar ruptura do menisco e inflamação crônica.
E isso gera crepitação, estalidos no joelho e limitação da articulação com dor normalmente ao repouso, certinho? Vamos ver aqui. E a gente falar um pouquinho mais da lesão do cruzado anterior, que eu acho que foi uma lesão bem marcante no ano passado da atleta Luiza Stefani. É uma lesão bastante comum, normalmente quando se faz uma rotação e o pé, a articulação fica presa, então ela tende a continuar o giro, fazendo com que um estresse imenso nas estruturas ligamentares. Certo? E normalmente a prática esportiva profissional ela é responsável pelos atletas atingirem seus limites. Então, muito das lesões, a gente falou isso na aula de lesões, se dão por um hábito de final de semana, o seu corpo não está acostumado e você gera um estresse tamanho, ou um hábito exagerado, você levar o seu corpo ao seu limite, certo? Por exemplo, para lesar o ligamento cruzado anterior, você tem que fazer, os movimentos que você precisa fazer ou são de rotações para dentro ou para fora, ou uma violenta hiperextensão. É como se fosse o movimento do joelho de um cavalo, que ele consegue jogar o joelho para trás. Nós, seres humanos, não conseguimos. Se você faz esse movimento, você gera um estresse imenso na sua articulação, podendo até levar a uma lesão gravíssima, que é que a gente chama de fratura do chasção do joelho, que pode ter comprometimento de um vaso importantíssimo do joelho, da estrutura da perna, chamada artéria e veia poplítea, certinho? Que são o vaso que nutre a perna e o pé inteiros. Tendo um rompimento deles, pode gerar até um quadro de amputação desse membro, que é gravíssimo. Uma coisa importante, que não é uma lesão comum em crianças, isso é sempre muito importante. E assim, uma coisa importante a ser dita, se você identificar uma lesão no joelho, o joelho começar a ficar inchado, muita dor, tem que ser gerado repouso. Se você continuar com a atividade física, você tende a piorar o movimento inflamatório dentro da articulação, gerando um aumento do inchaço e aumento do bloqueio articular. Se você fizer isso, só tende a piorar. Então, assim, a ideal é repouso, crioterapia com gelo, para poder você diminuir, fazer uma vasoconstrição e tentar diminuir o edema. E aí ir numa urgência emergência para fazer uma avaliação com o ortopedista, para ver exame de imagem, para ver a necessidade de punção articular, para poder dar o diagnóstico de maneira correta. Certinho? Normalmente os ortopedistas lançam mão de exames de imagem, ressonância magnética, raio-x para ver se houve fratura óssea, líquido, normalmente sangue, dentro da articulação. E o tratamento dessas lesões de joelho, como a gente explicou, para pacientes jovens, normalmente se opta por tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é feito com artroscopia. Dê um joinha aí, quem estiver na conexão do Instagram, por favor. Está tudo ok? Microfone ok? Vamos lá, vamos continuar. Certo?
E uma coisa importante, de fundamental importância na recuperação da cirurgia, é a recuperação do trofismo, né? Da musculatura, principalmente do quadríceps, que é esses músculos que estão na porção da frente da coxa, porque são eles que vão sustentar e fazer a recuperação adequada do ligamento, da cicatrização do ligamento, vão proteger esse ligamento que não haja uma nova lesão. Então a recuperação fisioterápica é de fundamental importância para a devida recuperação, certinho? É isso. Joelho é uma articulação que é de extrema importância para nós praticantes do tênis, praticantes esportivos, e temos que ter cuidado com ele, porque fazer uma cirurgia de maneira agressiva no joelho pode envolver um grande período de recuperação e uma longa dor de cabeça, certinho? Então vamos partir para a parte tenística da live, que são os resultados desta madrugada, que houve jogos de maneira fantástica nessa rodada, e o que eles chamam de maldição da Netflix, né? do seriado que a Netflix lançou, Breakpoint, que a gente divulgou em outras lives. Todos os participantes desse seriado, a maioria já perdeu ou está lesionado no torneio da Austrália. Isso é uma coisa impressionante. Vou dar alguns exemplos dos amaldiçoados dentro dessa maldição, certinho? Por exemplo, Thanasi Kokkinakis. Thanasi Kokkinakis foi o cara da primeira temporada, do primeiro capítulo da série do Netflix. Começou o jogo muito bem contra Andy Murray, abrindo 2-0. Teve no terceiro set chance de fechar o jogo com 5-2 no terceiro set. E o cara, hoje, Andy Murray entrou, para mim não é mais top 3, é top 4 dos jogadores da geração de Federer, Djokovic, Nadal, e eu colocaria o Murray, porque o cara, ele tá com 35 anos jogando em altíssimo nível. Após 5 horas e 45 minutos, ele consegue ganhar de virada do Thanasi Kokkinakis de 3-2. O jogo foi acabar às 4 horas da manhã no horário da Austrália. É uma coisa absurda e faz com que a gente goste do esporte de maneira absurda, entendeu? Então foi um jogo épico, um jogo que eu nunca vi um cara, os dois, às 4 horas da manhã, correndo igual um maluco dentro da quadra, batendo na bola como se não tivesse ninguém. Foi impressionante mesmo. Outro australiano que venceu foi Alex de Minaur, 3-1 sobre o francês Adrian Manarino. Djokovic deu um susto no segundo set contra o francês Coucou, mas no terceiro e no quarto set esse susto passou, foi 6-2, 6-0. Pablo Carreno Busta, cabeça número 14, caiu para Benjamin Bonzi no super tie-break do quinto set, de virada também. Que mais? Minha aposta, como eu já tenho falado no Instagram, Roger Rune, cabeça de chave número 9, ganhando de 3-0, segue vivo na luta. Alexander Zverev, que foi um dos mal amaldiçoados, perdeu para o americano Michel Moore
Luke Loser, de 3-1. Certo. Taylor Fritz também, que foi outro amaldiçoado da maldição do Netflix. Perdeu para Alexander Popyrin, que é o outro australiano, de 3-2. Que mais? Grigor Dimitrov ganhou de maneira fácil, 3-0. Vai jogar contra Djokovic. É importante, jogo bom. E resultado de agora. A Jannik Sinner, do cabeça de chave número 15, está perdendo o jogo de 2-0 para Fucsovics, da Hungria, 6-4, 6-4. Vamos lá. Vamos ver. Schwartzman perdeu, também outro amaldiçoado. Perdeu para J.J. Wolf, 3-0. Casper Ruud também foi outro amaldiçoado, perdeu 3-1 para o americano Brooksby. Quem mais? Cameron Norrie ainda continua vivo, está 3-1 para Letien, da França. Sebastian Korda ainda continua vivo, 3-0. E é isso, a maldição da Netflix também fez vítimas no feminino. Ons Jabeur perdeu, a cabeça de chave número 2, perdeu para Vondrousova, da República Tcheca, 2-1. 6-1, 7-5, 5-7 e 6-1. Quem mais? Vamos ver os amaldiçoados. Se tem mais algum. Não sei se Paula Badosa também já perdeu. Não, estamos falando de tênis. Certo. Vitória Azarenka ainda está viva, 2-0. Arnia Zabalenka, 2-0. Emma Raducanu também, eu acredito que participou da série. Perdeu para Coco Gauff. Ainda não vi toda a série, mas há algumas informações. E hoje o que temos de jogo? Krejcikova ainda está viva, 6-3, 6-2. E vamos ver. Jéssica Pegula joga daqui a pouco. Maria Sakkari ainda está viva, vai jogar com a Zhu Ning, que também foi da série, pode ser outra amaldiçoada hoje. Cadê? Não estou vendo Paula Badosa. Paula Badosa já perdeu. Eu acho que ela também foi outra amaldiçoada. Cadê Paula Badosa? Cadê Paula Badosa? Acho que Paula Badosa também já perdeu.
ou ela estava contundida. Alaba-Doce McNally. Acho que o Alaba-Doce abandonou o McNally na primeira rodada. O McNally já jogou. McNally já jogou, então Paulo Alaba-Doce também foi uma outra amaldiçoada dentro da maldição da Netflix. Então, assim, da rodada de ontem, de hoje, né, que acabou hoje às 2h30 da tarde, 4h da manhã, 4h30 da manhã na Austrália, foi esse jogo memorável. Quem teve a oportunidade de ver não perdeu, não ganhou um espetáculo, que foi Thanasi Kokkinakis e Andy Murray, arriscando os próprios joelhos por causa dessa esforço hercúleo que eles fizeram. Certinho? Queria agradecer. Hoje a gente fez uma transmissão nova, né, em dois canais diferentes. Agradecer a galera, 2.100 curtidas que a gente recebeu dentro do TikTok, e agradecer a galera que compareceu no Instagram. Luiz Tênis, grande abraço. Do seu Irã Rocha, grande abraço. Diogo Sodré, parceiro lá da PS Tênis. Heron Fagundes, grande abraço. Meu fisioterapeuta Patrick Abdoral, gente boa pra caramba, me ajuda muito dentro do meu tratamento desse meu joelho velho. Grande abraço, Patrick. Luísa Ramos, sempre presente, beijo grande. Meu chefe, grande Marcos Vinícius Barroso, presente. Fizemos a consultoria ontem, mas infelizmente ele não concluiu a compra. Adiamos a compra para maio, que ele vai procurar um preço mais atraente. Ronana Varani, um grande abraço. E Wave Tênis de Pedro Moura, Pedrão, lá de Salvador, de Aracaju, desculpa. Grande abraço, Pedrão. Certo, e o meu pai falando que informações importantíssimas. Essa é a intenção da live: você passar informações de importância para a prática do tênis, dentro da medicina, o que a gente pode passar de uma informação legal. A gente vai passar agora já em 2 canais, que a gente está começando a estabelecer esse novo canal no TikTok, e hoje a gente conseguiu 2.100 curtidas. Foi uma grande surpresa, uma agradável surpresa, essa nova interação com o pessoal do TikTok, tá bom? E amanhã, nosso assunto, voltaremos à nossa saga dos torneios da ATP, dos ATP 1000, e aí a gente vai falar sobre o torneio torneio de Miami Open, patrocinado pela Itaú, que é um torneio é o segundo torneio, a Master 1000 da temporada, da temporada anual do tênis feminino e masculino, tá certo? Sendo que alguns torneios da WTA não são os mesmos, lembrando da WTA, que é a Women Tennis Association, e a ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, que é a associação masculina. Alguns torneios não coincidem, são em cidades diferentes, mas esses torneios do início da temporada são coincidentes. O Indian Wells eu tenho certeza que é coincidente. Deixa eu ver se o Miami Open...
Open. Ele tem a parte do feminino. Eu tenho quase certeza, é isso? Ele é um ATP 1000, WTA 1000, certinho? Aí amanhã será o nosso assunto de amanhã para a nossa live, que a gente vai fazer a nossa live amanhã pela tarde, certo? Amanhã pela tarde, depois eu lanço o folder do lançamento da live de amanhã, tá bom? Agradecer a Giovanni, que chegou no finalzinho da live, pegou um pouquinho da live. Um grande abraço, Giovanni. Gel, amanhã tamo junto no The Use. E é isso. Agradeço agora a nova plataforma que a gente está fazendo, que é a do TikTok. E agradeço a galera do Instagram. A gente vai ajustando direitinho essas novas transmissões. E espero que tenha agradado e passado uma informação legal para vocês. Tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.